Pastor Alexandre foi meu pastor lá na Bet Shalom. E depois de quantos anos? 10 anos? Foi mais. 15 anos, nós nos encontramos lá no Mercantil e eu fiz esse convite. E hoje ele está aqui para trazer a palavra de Deus. Eu estou muito feliz. E eu queria que os irmãos estendessem sua mão para cá, irmão. Estenda sua mão para cá. Vamos orar por ele. Pai, quero te apresentar a vida do pastor Alexandre. Toma nas tuas mãos, Senhor, usa ele como tu tem usado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma o primeiro e o último lugar da vida dele nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, fala ao coração do teu filho, que seja transmitido para nós. E assim, meu Deus, que nós te oramos em nome de Jesus. E aqueles que creem dizem amém. Deus te abençoe, meu filho. Deus nos abençoe. Essas coisas tecnológicas demais é complicado para mim. É um motivo de muita alegria eu estar aqui essa noite. Da vontade de Deus eu estar aqui, sem dúvida nenhuma. Deixe-me lhe contar algo. Quando se fala que um homem está dentro da vontade de Deus, em um lugar, pela vontade de Deus. Na minha juventude eu tive o prazer de fazer uma viagem missionária pela vontade de Deus. Conheci 2 jovens cheios do Espírito Santo, e eles disseram, no meio dos jovens, que iriam fazer uma viagem missionária. Jovens cheios do Espírito Santo. Eu ainda estava na Assembleia de Deus, nessa época, e tinha 20 anos de idade. Hoje estou com mais de 50. E os jovens, à distância, disseram, olha, nós vamos para a cidade tal, fazer a obra do Senhor. E eu ouvi aquilo, e eles deram o número deles para os irmãos lá da igreja, e eu peguei o número deles, e no outro dia de manhã eu fiquei com vontade de ligar para eles, para me oferecer, que eu sentia que era para mim ir, mas eu sempre soube de algo: Deus não precisa de ajuda, Deus precisa de obediência. O verdadeiro mover de Deus não precisa de ajuda. O verdadeiro mover de Deus precisa de obediência. Então eu resolvi ligar, mas eu disse, não, vou fazer o seguinte: Senhor, se for da tua vontade que não eu ligue, mas eles me liguem, mas eles não têm o meu número, mas que seja, não há nada demasiadamente impossível para Deus. E o telefone toca. O telefone toca. Quando eu atendo o telefone, eu digo alô, e eles dizem, alô, essa é a residência do irmão Alexandre? Eu digo, ele está por aí? Está falando com ele. O que foi? Irmão, é porque eu senti do Senhor aqui, nós estávamos orando desde ontem, de lhe chamar para ir para a viagem missionária na cidade. O irmão quer? Eu digo, eu irei porque é a vontade de Deus. Chegando lá, nunca tinha feito uma viagem dessa na minha vida, saí da cidade de Fortaleza, descemos do trem, fomos de ônibus, depois de trem, descemos, eu de costa para a cidade ainda estava distante, era no interior. Eu digo, Senhor, manda alguém para nos dar uma carona, e para um caminhão. Não deu tempo eu terminar a oração. Um caminhão para trás, eu estou vendo que vocês vão para a cidade, vocês não querem uma carona até a cidade não? E lá foi uma coisa sobrenatural, ok? Sobrenatural, pessoas curadas, verdadeiramente curadas. Estou dizendo isso por quê? Porque hoje estou aqui debaixo da vontade de Deus. Por quê? Porque eu tinha sonhado com o irmão Carlos, e no sonho dizia-se assim, ele está orando por algo, e precisa de algo. Aí eu
Eu sonhei com aquilo, comentei com a minha esposa. Uma semana depois fomos para o supermercado. Quem é que eu vejo? O irmão Carlos. Você lembra que eu disse? Sonhei com você. E ele me faz o convite, me dá o número dele, eu perco o número dele para variar. Amém? Mas estou aqui hoje pela vontade do Senhor. E os que estão aqui hoje, não se enganem. Você não escolheu estar aqui, Deus te trouxe aqui. Aqueles que não vieram aqui, não foi porque não escolheram estar aqui, foi porque Deus não quis que eles estivessem aqui. Isso não é arrogância, amém? Então, quero que você abra a sua Bíblia. Vamos agora para a palavra de Deus. E eu quero dizer que essas câmeras aqui estão aqui, porque eu tenho e resolvi pregar a palavra através de um canal no YouTube, porque eu trabalho muito e não tenho muito tempo para fazer evangelismo, e às vezes nem dias na igreja, porque meu horário é meio maluco. Então, eu abri um canal no YouTube, para quem quiser saber, é a Graça Dada de Graça. Você pode se inscrever lá. Esse vídeo futuramente é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para o canal, porque eu só consegui ajeitar as coisas, câmera, som, esse mês. Então é a primeira vez que eu estou filmando dentro da igreja, por vontade de Deus, amém? Então vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra em 1 Isaías, são 4 textos. Isaías capítulo 1, verso 3, que diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Oséias capítulo 4, verso 6, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Agora eu quero falar aqui sobre o plano da salvação, sobre a soteriologia, o plano da salvação. Podeis sentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Esse povo veio aqui não para me ouvir, mas para ouvir o Espírito Santo de Deus. Esse povo está aqui não para ver alguém falando e vomitando teologia, mas para ver o mover de Deus. Senhor, em nome de Jesus, dá-lhes aquilo que eles querem, em nome de Jesus. Amém. Bereshit bara Elohim, erach shamaim, ver haitab, tohu vavohu. Esses são os versículos 1 e 2 de Gênesis. Gênesis não é um livro qualquer, mas quando nós nos convertemos, a primeira coisa que fazemos por pauta de orientação é ir ao primeiro livro da Bíblia. O Gênesis, por ser o primeiro livro da Bíblia, não é o livro mais antigo. O livro mais antigo das Escrituras é o livro de Jó, escrito por Moisés. O livro de Gênesis não é um livro para você ler como você lê um livro de história, como você lê um livro de drama. O livro de Gênesis é o livro que contém o princípio de tudo e o fim de tudo. Entre um versículo e outro do livro de Gênesis, há segredos, há séculos, há mistérios. Quando você pega o livro de Gênesis, você vê coisas e não vê coisas. Como Moisés pôde saber de tudo isso quando escreveu o livro de Gênesis? Eu trouxe um vídeo, e eu gostaria que colocasse agora o vídeo que eu pedi. No finalzinho eu vou pedir para você pausar.
tem 2.400 anos todo o período de Gênesis. Adão viveu 930 anos. Adão, com 130 anos, teve Sete. Sete, com 105 anos, teve Enos. E depois de Enos, Cainã. E depois de Canaã, Meleléu. Depois Jared. Depois Enoque, que andou com Deus. Depois Matusalém, Lameque, Noé. Dá o pause aí. Agora, se vocês repararem, você vai ver que Noé teve 600 anos de idade quando o dilúvio ocorreu. O dilúvio ocorreu, segundo a genealogia que está em Gênesis, no ano 1656. E se você reparar, Lameque morreu 5 anos antes do dilúvio. Já Matusalém morreu no ano do dilúvio. Lameque viveu 53 anos de idade com Adão. Adão morreu quando Matusalém tinha 243 anos. Agora veja, Matusalém passou toda a história da criação para Noé. Continue. Aí vem Sem, o primeiro filho de Noé, da onde surgiu os semitas, que pegou toda a informação de Lameque, seu avô. Continue. Aí veio Artaxerxes, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abraão. Pare. Você vai ver agora que Abraão conviveu com Sem. Toda a informação sobre Deus de Abraão, ele conseguiu porque conviveu com Sem, a última testemunha do dilúvio, e que soube pelo próprio Matusalém como era Adão e o que aconteceu. Ou seja, pode fechar. Toda a informação que Moisés teve, recebeu, foi através do testemunho passado boca a boca. E como foi no início, será no fim. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria, e até os confins da terra. Vamos agora entrar em um momento que a palavra do Senhor fala a salvação. E eu quero que você entenda 4 coisas. 4 coisas antes de nós começarmos a entrar, a ler e a ver o livro de Gênesis, a ver Deus. Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa: Deus é amor. Mas por que eu estou falando isso? Imagine o seguinte, e essa é uma história antiga: um filho deixa uma carta para o pai, pedindo dinheiro porque ele vai sair. O pai pega a carta do filho, lê e diz: esse garoto é muito folgado, olha o que foi que ele me escreveu, e chama a esposa: papai, vou sair, me dá dinheiro. A esposa pega a carta, olha e diz: não foi esse o filho que eu criei, eu conheço meu filho, está aqui, mas eu já li, leia de novo. Papai, vou sair, manda dinheiro. Para você ler as escrituras, para você ler o livro de Gênesis, você tem que entender o seguinte: primeiro, Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 16, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Segundo, Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso fala ele e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Terceiro, Deus é luz. 1 João, capítulo 1, verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Entendendo isso, que Deus não mente, que o que está escrito é digno de toda aceitação, se eu sou um pregador,
e estou semeando a palavra, que pregador e semeador eu seria, se não tirasse as pedras, se não removesse o capim, se não colocasse as coisas em ordem para começar a semeadura. Muito bem. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. Então Deus cria tudo perfeito, Deus não cria nada imperfeito. Então por que a terra tornou-se sem forma e vazia, inóspita e sem vida, sem propósito? Porque tudo que Deus faz é com propósito. Para esclarecer isso, para determinar o porquê Jesus te salvou, o porquê Ele morreu na cruz, o porquê você é importante para Deus, o porquê você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Vamos voltar agora aos tempos imemoriais, antes da existência do próprio tempo, quando não existia ainda céu, terra, sol e lua, quando todas as coisas ainda estavam na esfera e no hiato do tempo. Guarde aí esse nome, hiato. Houve guerra no céu. A palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 28, tu eras querubim ungido da guarda, tu pisavas sobre pedras afogueadas, tu estavas no Éden. Mas esse Éden que Satanás estava, não era o Éden de Adão e Eva, era um outro Éden antes do Éden. Mas Satanás pecou. O primeiro pecado que aconteceu não foi o pecado de Adão e Eva. O primeiro pecado que aconteceu não foi no mundo, foi no céu. Satanás descreu de Deus, e pecado não é beber, matar, roubar e fumar. Pecado é descrer, é incredulidade. Você bebe, você mata, você rouba, você fuma, porque você não acredita. Pecado é incredulidade, e o que se segue são atributos desse pecado. Ele achou que ele poderia ser melhor do que Deus. Ele achou que ele poderia fazer melhor do que Deus. Ele descreu de Deus e creu nele. Ao fazer isso, a palavra do Senhor diz que ele convenceu por sedução e por violência, Ezequiel capítulo 28, pela multidão da tua violência, 1/3 dos anjos do céu, de milhares de seres que se movimentam à velocidade da luz. Um só anjo no Velho Testamento matou 185 mil, e não precisou suar muito para fazer isso. Agora imagine uma guerra estrondando no universo, com seres que se movem e agem desse jeito. A guerra foi tão desastrosa que destruiu tudo. Todo o universo colapsou, e a terra, aonde era o trono antigo de Satanás, colapsou, tornou-se sem forma e vazia. Seguindo a linha das eras antigas do livro escrito por Henry Pemble em 1910, continuemos. A palavra de Deus diz que Satanás caiu e foi preso, manietado e levado a julgamento diante do trono de Deus, no centro da Nova Jerusalém, da cidade santa. Quando o Apocalipse fala que a cidade santa descerá no tempo do fim, eu quero que você entenda a dimensão disso. A cidade santa, ela tem 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura e 2.200 quilômetros de comprimento. O que isso significa? O Brasil, ele tem 8.000 quilômetros quadrados. A cidade santa, ela tem aproximadamente 4.000 quilômetros quadrados. Ou seja, é 57% o tamanho do Brasil, só a cidade santa que descerá do céu.
E nessa cidade santa estava aquele manietado na frente do Senhor Deus, e todos os anjos do céu olhando para ele. O silêncio era terrível, porque estava diante do Altíssimo o peso da medida da perfeição. A palavra de Deus diz em Ezequiel que Satanás era a medida da perfeição. O que significa isso? Significa que se Deus fosse criar algo que ele queria que fosse perfeito, ele comparava com Lúcifer. Ele era anjo cobridor, tu era o querubim. Ele não era um querubim, tu era o querubim cobridor. O que isso significa? Maria, o Espírito Santo te cobrirá com as tuas asas, e tu conceberás e terás um filho, e o seu nome será Emanuel. Cobridor. Você sabe como é que a autoridade de um anjo é medida e o poder de um anjo é designado? É porquanto esse anjo é próximo de Deus. Quanto mais próximo esse anjo é de Deus, mais ele reflete a luz de Deus, mais ele é poderoso. Por isso que Zacarias, quando o Gabriel chegou e disse: olha, tua mulher vai ter um filho, e ele disse: olha, como é que eu vou saber? Pelo amor de Deus, só faltou o anjo dizer assim: eu assisto diante do próprio Deus. Tu vais ficar mudo e não vai abrir a tua boca até o menino nascer. Era esse anjo que era a essência da sabedoria, a essência da beleza e a essência da perfeição. Não pense que você vai conseguir lutar contra Satanás e seus ardis com sua intelectualidade, com sua cabeça, com sua imaginação. Nem mesmo o Senhor Jesus, que é o alfa e o ômega, ousou tal coisa. Quando ele foi tentado 40 dias e 40 noites no deserto, de todas as maneiras e de todas as formas, a única coisa que Jesus dizia a Satanás é: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, está escrito. Era esse anjo que estava diante do Deus Altíssimo, e os anjos estavam aguardando o que ele iria fazer, como ele iria pedir misericórdia, como ele iria pedir perdão. E de repente, aquele anjo aponta para o Altíssimo e diz: a culpa é tua. E todos os anjos ficam olhando para ele: a culpa é tua. Por que dizes isso? Porque no dia que tu me criastes, tu sabia que eu ia tentar tomar o teu trono. No dia que tu me criastes, tu sabia que eu ia cair em tentação. No dia que tu me criastes, tu sabia que eu ia corromper os teus anjos. Você não pode me condenar, me destruir ou me julgar, porque tu sabias disso, porque se não soubesse não seria Deus, mas tu sabia e mesmo assim me criou para isso, e não pode me condenar se esse era o meu destino. Somente cumpri aquilo que tu me fez. E Deus disse: não, eu te criei para amar, as tuas escolhas determinam o teu destino. Não, o destino de alguém não pode ser mudado. Pode, você poderia ter, você vê a discussão em que está girando? Eu fui predestinado para isso. Não, você foi predestinado para escolher certo. E os anjos estavam ouvindo aquilo, mas Deus sabia que os argumentos de Lúcifer não eram para ele. Deus sabia que os argumentos de Lúcifer eram para os seus anjos, era para depositar dúvida razoável no coração de seus anjos. Então Deus olha para Satanás, escute isso, e diz diante dele, diante dos seus anjos: não poderia julgar. Veja, há uma diferença de queda de Lúcifer e de expulsão de Lúcifer do céu. Se você vê até o livro de Jó, Lúcifer ainda adentrava a sala do trono de Deus. E Deus falava: viste o meu servo Jó? Ele caiu, mas ele não foi expulso. Vou lhe explicar por quê. E Deus olha para ele, daqui a pouquinho eu explico. Deus olha para ele e diz: pois eu vou criar um
menor do que uns anjos, e eles vão me adorar, me obedecer e vão provar do jeito que eu quero. Então Deus deixou Satanás lá, e esse é o momento